o Marx disse certa vez que numa daquelas tacadas finas e altamente cheias de conteúdo, que a Europa é um pequeno canto do mundo, né? A Europa é um pequeno canto do mundo, e eu diria um pequeno e maravilhoso canto do mundo. Eu trabalho na Universidade Europeia como professor convidado, assim, por curtos períodos, né? Embora já tenha sido professor visitante em várias delas, né? Pô, é um país, é um continente espetacular. Então, eu diria, acrescentando, é um pequeno e maravilhoso e belo canto do mundo. Mas não é o mundo. A China tem muito mais história, a história da China é muito mais longeva, tem muito mais tradição cultural, né? Porque tem mais tempo. É assim como nós, quando olhamos frente a um país como a Itália, nós dizemos, poxa, mas nós temos aqui 1500 a 2021, são um pouco mais de 500 anos, a Europa tem muito mais, a China tem muito mais. Agora, é um enigma. A China viveu uma revolução já especial em 1949, um país muito rural, uma base social camponesa, uma liderança Mao Tse-tung à frente, influenciada pelo que na época se chamava de marxismo-leninismo, com uma concepção de uma transformação socialista, que o obrigou a esse Partido Comunista e a tendência maoísta a, nas primeiras décadas, ter uma concepção muito autárcica, ou muito fechada. A China tem que procurar, resumindo numa palavra, a China tem que procurar tudo que ela precisa dentro dela e fechar-se para o mundo. E assim foi, tá certo? Para o bem e para o mal, com os grandes acertos e os grandes erros desta primeira fase. Não é fácil uma revolução socialista num país que comia ratos porque passava fome, não é fácil. Mas isso teve uma profunda mudança quando o Mao, tá certo? Perde força, morre, o grupo que o sucede não tem força e passa a ter dominância no Partido Comunista Chinês. Olha como esse mundo é complicado, né? Tem um livro, eu tenho citado bastante esse livro, de um escritor latino-americano chamado Ciro Alegria, um livro magnífico sobre o mundo amazônico indígena do Peru, dá para você entender os mundos pré-hispânicos, Ancho y Lejano es el mundo, grande e estranho é o mundo, né? Grande e estranho mundo. A partir do momento que o Deng Xiaoping e esse grupo toma, começa a ganhar corpo no Partido Comunista Chinês, o que hoje é claro. O Partido Comunista Chinês é liderado por uma concepção, por um grupo que é neoliberal. Então, pasmem você, Mário, um Partido Comunista com a força do chinês hoje é um grupo neoliberal, mas o Ricardo Antunes não sabe do que está falando. Eu estou plagiando um querido amigo que já morreu, Domênico Lossurdo, tinha uma relação pessoal com ele muito boa, fraterna, tínhamos muitas diferenças, mas era uma figura ótima, bem-humorada, e encontrava algumas vezes na Itália, encontrávamos no Brasil, e encontramos uma vez na China, quando fomos para um seminário com muitos outros intelectuais da América Latina, eu era o único, estava lá Michel Levy, Marcelo Musso, tinham muitos, e estava lá o Domênico. E num dado momento ele diz, Ricardo, ele era um enorme apoiador do regime chinês, enorme. E ele que me disse isso. O único problema que eu vejo na China, não é a minha opinião, é que o núcleo dominante do Partido Comunista Chinês é neoliberal. Tá certo? E eu tive várias evidências disso. Eu assisti uma vez uma palestra num desses institutos que eu fui dar lá a minha palestra, que o chinês ficou o diretor do instituto ficou 40 minutos falando sobre as novidades da China. Se eu estivesse assistindo o CEO de uma dessas empresas globais, eu diria idêntico. Aí, quando faltavam 5 minutos para ele terminar, ele disse, agora eu vou entrar com a questão fundamental. Eu disse, bom, agora ele guardou para o final, né? Ele guardou para os últimos 5 minutos, vamos ver o que é especial. Eu vou mostrar aqui a nossa grande contribuição do marxismo chinês. Eu falei, puxa vida, né? Last but not least. Bom, pelo menos já vem agora, né? Ele disse, é inovação. Aí eu falei, bom, não tenho mais o que falar. Se é inovação, é a grande contribuição do Partido Comunista Chinês, mas é para a humanidade, bom. O que eu quero dizer com isso? A China vive uma tragédia, que é a impossibilidade, Mário. Essa é uma questão complicada. Eu vou dar algumas pistas aqui. Um dia, se você quiser, a gente volta para trabalhar num programa mais sério. Eu não sou especialista nisso, mas eu sou leitor disso, estudioso disso há uns 50 anos. A China, assim como a União Soviética, tá certo? E tantos outros países, é impossível o socialismo num só país. Isso é uma tese do Marx e do Engels,
apresentada em 1845, 46 na ideologia alemã. E isso é possível de ver na história. Quando o capitalismo tentou, né, em Veneza, uma revolução comercial, ele foi tragada pelo mundo feudal italiano e foi massacrado. Né? Como é que você muda um sistema que é global num só país? Ele tende... Né? O Marx e o Engels têm uma passagem premonitória da ideologia alemã. Eles dizem assim, o socialismo num local é uma impossibilidade. E se o socialismo local não consegue tornar-se universal, volta à imundície anterior. Eu não leio alemão, mas meus amigos que leem alemão dizem que no original não é volta à imundície anterior, diz que é volta à merda anterior. Bom, vamos olhar a União Soviética. Né? Olharmos o caso chinês. A União Soviética, na cabeça do Lenin, da Rosa, do Trotsky, de toda a liderança mais importante do Partido Comunista russo e europeu, era a União Soviética, a Rússia ser um ponto de partida da revolução do Oriente para o Ocidente, o que foi obstáculo. A China, de repente, se viu fechada, tá certo? E olhando o mundo mundializado e capitalista. E aí ela resolveu entrar no circo. Como que eu caracterizaria o sistema chinês? É muito difícil. Eu gosto muito da pista como hipótese do Steven Mesaros. Eu vou falar de modo bem didático e vou terminar com isso para tentar dar uma nota final, que já está ficando longa a minha resposta. A China é um país, tá certo, que viveu uma revolução real, mas que hoje oscila entre uma sociedade altamente burocratizada, tá certo? E que faz concessões ao capitalismo, porém tendo o Estado sob controle do Partido Comunista Chinês e do Exército como o poder. Para mim, a China, Mário, é uma bomba, tá certo? É um terreno minado de bombas, onde tem duas forças poderosas, Partido Comunista Chinês e Exército, e as grandes corporações que foram para lá e fizeram o quintal. Eu ficava bestificado na China com o nível de riqueza quando você andava perto dos hotéis da alta burguesia chinesa. Não tinha nada a perder, porque eu vejo... Aliás, era um padrão superior de sofisticação ao que eu vejo nos Estados Unidos, em Nova York, em Londres, em Milão, em Roma. Então, se isso é o socialismo, o Chico Buarque tem razão. E aqui eu só vou usar a frase do Chico. O Chico não tem nada a ver com a coisa da China, não posso botar na boca dele o que eu estou falando. Me inclua fora dessa. A China não é um país socialista. Agora, ela é positiva e negativa para a classe trabalhadora chinesa. Ela trouxe a classe trabalhadora do campo para as cidades, mas é um nível brutal de superexploração do trabalho. Eu dou dois exemplos bem objetivos. 2010, Foxconn, uma das grandes fábricas de terceirização global na China, Shenzhen e outras regiões, que produz, tá certo? Monta Apple, Nokia e outros. Né? 17 tentativas de suicídio em 2010 de operários, 13, lamentavelmente, conseguiram se suicidar. Não deve ser condições de trabalho, digamos, civilizadas. Se o Marx visse isso, diria alguma coisa de estranho no reino da Dinamarca, tem alguma coisa que está diferente. E segunda coisa, Huawei, Alibaba e outras empresas chinesas, muitas delas praticam o sistema de trabalho na China hoje que chama S996. Trabalho das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. A primeira vez que eu comentei isso, eu falei, fácil, não? Quero ver um de nós ralando 9 das 9 às 9, 6 dias. E aí, um burguês vai dizer, está reclamando de quê? Tem domingo para se repousar. É um dilema. Agora, a China... Então, ele é um avanço, ele é o sinal do socialismo? Não, o socialismo ele tem que ser reinventado. As experiências de socialismo foram espetaculares, mas elas foram derrotadas. Nós temos que, com algumas exceções que outro dia debatemos. Estou falando fundamentalmente aqui o caso russo e o caso chinês. O russo é evidente, né? Hoje, quem controla o governo russo não é por acaso, é uma velha geração do Partido Comunista Chinês que se imbricou com setores até da máfia russa. Se isso for socialismo, estou fora dessa. O socialismo é uma invenção genial da humanidade. A sua mais magistral experiência foi a Comuna de Paris, 1971. Estamos comemorando 150 anos. Quem lê sobre a Comuna, tem livros, não precisa ler o Marx sobre isso. Aliás, embora o Marx tenha um livro brilhante sobre isso, a Guerra Civil em França, leia o depoimento daquele comunado, o dia a dia da Comuna. Quantos avanços? E quem derrotou a Comuna? Não foi a sua
a sua fragilidade interna for um exército francês com apoio do exército alemão. Exatamente aqueles dois que estavam guerreando quando a Comuna de Paris explodiu. Nós temos que reinventar. Última palavra, Mário. Mas o socialismo morreu. Mas o capitalismo, quantos séculos levou o capitalismo para se tornar vitorioso? No mínimo 3. No mínimo, se pegar da Revolução Comercial, século XV, XVI, até a Revolução Industrial, século XVIII, foram 3 séculos que o capitalismo levou para se tornar dominante. E só se tornou dominante quando atacou o coração do feudalismo, França e Inglaterra. O coração econômico, Inglaterra, e o coração político, a França. Por que o socialismo tinha que ser vitorioso no primeiro século e meio de luta? Nós temos pelo menos mais um século e meio de luta para empatar com o tempo que o capitalismo levou. E concluo, tenho certeza que o capitalismo é um sistema totalizante e verdadeiro e totalitário, para usar uma síntese do Steven Mezzari. Ele é um sistema poderoso, mas ele está eivado de contradições. Agora, meu caro, isso eu não quero debater aqui, mas só indicar. Se a nossa esquerda não recupera o ideal do socialismo, não tem coragem de defendê-la, a direita não precisa nem levantar esse lema. Agora, se vier dizer para mim que o socialismo morreu, eu vou dar gargalhada porque é ignorância. Eu vou repetir com uma provocação. Não pode morrer o que não começou. Revolução socialista não é igual a socialismo. Socialismo é um processo muito mais global e complexo. É mais difícil. Mas a humanidade, tá certo? É que vai decidir se em algum momento da história ela quererá ou não. Né? E a última coisa, é espetacular que a história é imprevisível. Nós não temos ideia, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer daqui 10 anos no mundo. E acho que ninguém tem. E quem falar que tem, está mentindo e vai cobrar para ganhar dinheiro para falar uma impostura.